não é? Basicamente, eu estou estudando como reativar a economia. O Brasil tem 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. O Brasil tem 32 milhões e 200 mil irmãos e irmãs nossos vivendo de bico, correndo do rapa, né, pelas cidades e praças do Brasil, né, desorganizando o comércio formal que paga imposto. E eu fui estudar essas coisas. O primeiro motor de ativação econômica, e ninguém precisa ser economista para entender, é o consumo das famílias. Simples e fácil de entender. Porque se a família consome, o comércio vende. Se o comércio vende, a indústria produz. Se a indústria e o comércio estão ativados, vem os empregos, vem os impostos para dizer de onde vem o dinheiro para melhorar a saúde e a educação. Isso é básico na economia. Pois bem, o principal motor da economia do Brasil, que é o consumo das famílias, está... 70% do PIB. Exatamente. Então está destruído por conta do desemprego aberto, da informalidade aberta e do colapso do crédito popular. 63 milhões de pessoas. Quando a gente vê esse número, a gente acha que isso não tem jeito, está na casa do sem jeito. Mas eu recuso a ideia de impasse. E eu fui lá no Serasa, fui lá no SPC, conheço os economistas, eu fui ministro da Fazenda do Brasil, conheço esse povo todo, dou aulas em universidades do Brasil e fora, e fui pegar os números. E aí veja, Getúlio, como a nossa elite é descompromissada com a vida do nosso povo. Veja o que eu descobri. A dívida média dessa gente toda, humilhada, R$ 4.200. A média. A média. Quando o Serasa ou o SPC faz um feirão, eles fazem o feirão, é só entrar na internet quem puder, eles fazem um leilão, um feirão e tal. O desconto médio é de 70%. Então, isso o camarada... Sobre o saldo devedor. Isso, o camarada avulso, sem proteção de ninguém, humilhado, sentado ali na frente de uma pessoa arrogante que está ameaçando tomar a casinha dele, tomar o micro-ondas dele, levar a geladeira dele para casa, etc. Pois bem, quando a gente aplica 70%, vamos esquecer que eu tenho força como presidente, se o povo me der essa honra de servir essa grande nação, eu vou negociar protegendo o povo. Eu vou conseguir um desconto muito maior, mas vamos fazer só para a gente ver como isso é tranquilo e sério. O desconto que o Serasa já dá é de 70%. Se eu aplicar 70%, eu vou chegar a R$ 1.200. E 80% desse povo ganha até 2 salários mínimos. Por que eu não deixo? Então se vira, cada um se vira aí, já estão dando desconto, quer que o governo vai se meter? Qual é o problema? Quando o Serasa faz o desconto, ele exige o resto que ficou à vista. Ora, se o povo está desempregado, empurrado para a informalidade, uma crise devastadora, de onde é que vem o dinheiro? Então qual é a minha ideia? A minha ideia é fazer como todos os outros países que tiveram situação fizeram. A gente chama o Banco do Brasil, que a gente manda nele, a gente chama a Caixa Econômica e abre a possibilidade dos bancos particulares, com algum incentivo do governo, entrar também. Para fazer o quê? Refinanciar. Então eu empresto, vamos lá, dívida média, eu empresto os R$ 1.200, só que eu troco o juro de 500% que essa ladroeira do setor financeiro impõe ao brasileiro desprotegido e pico isso em até 36 vezes, que é mais ou menos a condição. Sabe quanto é que fica a prestação? Já com o banco ganhando dinheiro, troca de 500 para 12%, o banco ganha dinheiro, fica em menos de R$ 40 por mês. Ou seja, eu faço isso com a mão nas costas. Isso pode o brasileiro, se votar em mim ou não votar em mim, fique tranquilo, eu sou um homem que tem uma história. Né? Posso eu não ser o melhor homem do mundo, não sou eu que digo isso de mim mesmo, mas eu fui o governador mais popular do Brasil, fui o prefeito de capital mais popular do Brasil, ajudei a fazer o real, fui ministro da Fazenda com Itamar Franco, fui ministro da Integração Nacional do Lula, fui eu que fiz o projeto de transposição de São Francisco, e eu não tenho um cabo que diga assim, ó, esse cabo ali atrás andou prometendo o que não fez. Isso eu nunca fiz. Eu só saio das missões que eu recebo pela porta da frente. Então o brasileiro, né, daqui da nossa querida Roraima, pode ficar tranquilo. Se eu tiver oportunidade, a primeira providência ali na primeira semana, nós vamos começar a refinanciar essa dívida. E não é porque eu sou bonzinho, não. É porque nós precisamos restaurar a dignidade e a capacidade de consumo das famílias brasileiras, ser o que não tem desenvolvimento. Quem entende minimamente de economia sabe que essa proposta está fundada numa razão econômica até. Não é só nem social e moral. Não, é econômica. Se nós não reconstituirmos a capacidade de consumo das famílias, não tem desenvolvimento. Simples assim. E é uma proposta que depende de autorização congressual. Nada. Não precisa de nada do Congresso. É uma iniciativa do Executivo. Absolutamente. É só chamar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, fazer uma linha de crédito. Aí eu faço um grande leilão reverso, ou seja, o credor, o crediarista, o cartão de crédito, os bancos que quiserem dar o maior desconto,
é os que vêm primeiro. Tem prioridade. É. E de baixo para cima os pobres, né, que compram um micro-ondazinho por R$300 na Casa Bahia, ou fazer aqui um merchandise do Ricardo Eletro, né, do coisa, comprou o forno de micro-ondas por R$350 e de repente está devendo R$1.500 sem saber que diabo é isso, de tanto abuso que se faz, de multa, de juro, de taxa de permanência, e o cidadão humilhado. Se o governo não acudir, quem é que vai acudir? É muito diferente do que seus adversários colocam, de que o governo pagará a dívida de quem está endividado. Eles querem botar defeito por isso, porque, veja, vou fazer aqui só a comparação para o meu irmão e irmã que estão nos ouvindo aqui lá na Pacaraíma, né, na fronteira da nossa Guiana, na fronteira da Venezuela, que é o pedaço de Brasil que eu tenho muito afeto, gratidão e respeito, a nossa fronteira. Porque é muito fácil ser brasileiro lá na praia do Rio de Janeiro, na praia de Fortaleza. Eu quero ver ser brasileiro é aqui, segurando a barra dessa confusão da Venezuela e o diabo. Pois bem, vou dizer para vocês, o governo brasileiro, os últimos 3 governos, dispensaram, aí sim, com dinheiro público, 370 bilhões de reais, com B de bola, dos ricos, num negócio chamado Refis. Eu nem estou falando contra, não. Mas é assim, o que é o Refis? É exatamente o SPC dos ricos. O camarada não paga os impostos, não recolhe o INSS, aí tem as multas, tem as taxas de permanência, isso vira uma bola grande, e já fizeram 5 vezes nos últimos 3 governos, dispensaram 90%, 95% e dividiram em prestações de 96 meses. E para o setor público, 200 meses. Isso, até 200 meses. Então, quando é para rico, ninguém diz nada. Agora, como é para pobre, para classe média, é esse escarcéu todo, e não pode, bota defeito, porque eles não querem que o povo brasileiro saiba a força que o povo tem.